Número 5, o novo PGR, Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em entrevista para o jornal O Globo, usou as mensagens roubadas de autoridades para atacar a Lava Jato. Aspas, a Lava Jato ficou personalizada. Esse personalismo gerou, como revela o Intercept, ainda que com contestações à sua idoneidade, projetos de poder estranhos ao MPF, Ministério Público Federal, e estranhos principalmente para quem tem o dever constitucional de não exercer atividade política. Fecho aspas. Aras ainda diz que a manobra do STF, no julgamento que deve ser concluído amanhã, precisa valer apenas para os processos futuros. É aquele caso que a gente analisou no começo do programa, referente às alegações finais, ao prazo simultâneo para elas, que os ministros, a maioria dos ministros do STF decidiu que os réus delatados precisam falar depois dos réus delatores. Caso contrário, quer dizer, se não valer apenas para os processos futuros, vai gerar o caos. Abro aspas para o Augusto Aras, falando em tese, não é só a prescrição, seria mais grave. Se for erga omnes, virou caos. Os efeitos devem ser para frente, analisado caso a caso. Vamos aguardar a modulação do ministro Toffoli. Fecho aspas. Lembrando que o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, anunciou naquela sessão de julgamento do HC do Márcio Ferreira, gerente de empreendimentos da Petrobras, depois da maioria formada, que ele traria uma proposta de modulação da decisão para determinar a quais casos vão se aplicar aquela decisão, né? Qual é a abrangência, qual é o alcance da decisão dentro da temporalidade, se é para casos passados, se é para casos futuros, se é só para quem contestou a abertura do prazo simultâneo durante o processo ainda na primeira instância ou não, como a gente já analisou aqui no programa. Agora, o foco dessa pauta, Augusto Nunes, é o PGR, o chefe do Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, o homem responsável por denunciar autoridades com foro privilegiado ao STF, citando mensagens roubadas por violação criminosa de aplicativos de celular para atacar a maior operação anticorrupção da história do Brasil. Esse é o Procurador-Geral da República, que foi indicado pelo presidente que levantou a bandeira do combate à corrupção e à impunidade na corrida eleitoral, indicado aí para o cargo de PGR, de Procurador-Geral da República. Eu acho absurdo, não é inacreditável, porque eu nunca gosto de falar, né? Não é assim impressionante, inacreditável, porque a gente espera isso mesmo, né? Essas coisas horrorosas das autoridades que têm poder nesse país, né? Então, quando vem uma coisa melhorzinha, a gente aponta e sai no lucro. Mas olha só, Procurador-Geral da República, Augusto Nunes, citando mensagem roubada para atacar aqueles que fizeram muito mais do que ele até aqui. Quer dizer, muito mais do que ele, porque a Lava Jato foi muito importante para o Brasil, muito mais do que as coisas que ele fez durante a sua carreira. Tem lá uma carreira que, tecnicamente, o coloca para exercer esse cargo, quer dizer, o dá qualificação para exercer esse cargo. Mas a importância da Lava Jato é muito maior. Então, ele tem muito arroz com feijão para comer ainda durante o seu mandato. Exatamente. Quer dizer, pelo menos o palavrório começou muito mal, né? Me incomoda muito esse negócio, um procurador da República endossando e incondicionalmente o que disse agora o Felipe é o seguinte, quer dizer, ele se baseia num crime, o único crime comprovado que houve nessa história toda, que é a divulgação de mensagens roubadas para fazer acusações que são sempre baseadas no sujeito oculto, mensagens em códigos, uma conversa, entra um erga omnes no meio, uma coisinha em latim. Seja claro, vamos lá. A Lava Jato ficou personalizada. O que é isso? O que é isso? Quem foi o personalista? E o que configura algum crime? Isso aí é algum problema? Está no Código Penal? Você personalizar, eu quero primeiro saber o que é personalizar. Depois eu quero saber se é crime. Agora, esse personalismo gerou, como revela o Intercept, ainda que com contestações à sua idoneidade. Está falando do Intercept? É mais que isso. É criminoso o que foi feito. É criminoso. Terá de contestações à idoneidade.
projetos de poder estranhos ao Ministério Público Federal. Que projeto de poder é esse? O projeto de poder que ficou muito claro era do PT, que era o projeto criminoso. De perpetuação no poder. Exatamente, era isso. Agora, fala quem é. Fala quem é. Eu gostaria de perguntar a ele pessoalmente isso aí. De quem o senhor está falando? Quem é que exagerou no culto à personalidade? De quem o senhor está falando? E isso é ilegal? O senhor nunca conversou com o juiz, né? Nunca conversou com outros procuradores, se é que as mensagens não foram manipuladas? Para com isso. Para com essa história de mas houve excessos na Lava Jato. Quais? Quais? E quais foram ilegais? Começou muito mal o procurador-geral. Porque a campanha política para ocupar o cargo já acabou. Já tomou posse. É isso aí. Né? Então agora, o que vocês estão vendo, o que o procurador está falando, é exatamente aquilo que ele é, né? Porque se havia qualquer dúvida de que ele estava falando isso só para conquistar votos de senadores que são críticos ou atacam a Lava Jato, agora não tem mais dúvida. Não, ele fala isso mesmo. Ele vai continuar falando. Zé Maria Trindade. Pois é, e nós tivemos todo o cuidado aqui de acompanhar a campanha para que ele fosse indicado primeiro nas reuniões com o presidente Jair Bolsonaro e depois aquele discurso prêt-à-porter que eu chamei, porque ele tentou colocar um discurso para servir para cada um dos 81 senadores, né, e foi aprovado com bastante votos, e a gente alertava aqui, né, que o dia seguinte é que seria importante, ou seja, a posição dele no cargo. Ele ainda não tomou nenhuma posição que pudesse desagregar ou extinguir a Lava Jato ou reduzir as possibilidades. Lembro que no Ministério Público não existe hierarquia. Os subprocuradores e os procuradores da República, eles têm total liberdade, autonomia para a ação. E a Operação Lava Jato, ela não pode ser combatida através de notícias falsas, porque trata-se do chefe-geral do Ministério Público, uma pessoa muito importante nesta situação. Agora, se ele for contra isso que é uma imagem recente do Ministério Público, ele vai enfrentar dificuldades no local onde trabalha, ou seja, ele será um chefe que não terá chefiados, porque haverá uma revolução entre os procuradores. Essa entrevista, ela mostra claramente que ele está tentando plantar ali ideias contrárias à Lava Jato.